aconteceu problemas técnicos. Acabou a energia aqui e nós vamos voltar novamente. Então vamos lá. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos no Conexão Prosperar Sem Errar novamente. E estamos aqui no propósito DVM, propósito de 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Estaremos trazendo para você aqui, no início, a base para prosperar, para crescer, para ser bem-sucedido na vida. Estamos nos 40 dias que está escrito, os 40 dias da bênção. E vamos ler novamente aqui, porque como não deu tempo, acaba a energia, mas nós volta aqui de novo e começa de novo. Vamos começar novamente. Eu tinha falado ontem sobre o servo de Abraão, quando Abraão chamou ele para buscar esposa, uma esposa para o seu filho. Ele pediu para fazer um pacto com ele, um negócio. E para fazer um negócio, existe confiabilidade, existe disciplina, existe uma nova mentalidade, existe vitória. E aqui fala assim antes um pouquinho, fala, olha, se a mulher, porém, não quiser se guiar, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho, ou seja, você pode ir tudo, mas não deixe meu filho voltar atrás, se a mulher não quiser vir. Tem que ser uma que lhe agrade e vem contigo e volta. Então, pôs o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão e o Senhor jurou-lhe sobre esse negócio. Então, ele estava fazendo um negócio. Então, existia uma forma de fazer um negócio que a pessoa era muito humilhante. Falou, não, mas você pôs a mão na minha coxa e não fez isso. Você fez do seu jeito, da sua maneira. E é onde que entrava os maus negócios, a pessoa que não fazia negócio bem feito no passado. Então, assim conforme tinha um tempo que a gente fazia o fio do bigode, né? A palavra, aqui também existia também uma coisa muito mais íntima. Pensa, você fazer um negócio com um homem e pôr a mão na coxa dele. Para fazer um negócio tinha que ser feito aquilo. Existia isso. Então, a palavra diz assim, fez ajoelhar. O servo tomou 10 camelos, 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu-lhe, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíram a tirar água. Então ele levou os camelos para a Mesopotâmia, mas fora da cidade, ele fez os camelos ajoelhar fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo que as moças saíram para tirar água. Ou seja, ele fez antes, ele fez um teste, ele fez os camelos ajoelharem ali. As mulheres estavam indo para tirar a água, né? E disse o Senhor Deus, o Senhor disse, ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e fazei beneficência ao meu senhor Abraão. Outro ponto positivo. Primeiro, ele fez um pacto com o homem, com Abraão. Pegou na coxa e fez um pacto que ia trazer uma pessoa, uma mulher, para Isaac. Acerta. Depois ele teve o pensamento, a intencionalidade. Eu vou, antes de chegar na cidade, ter um poço, eu vou pôr os camelos, dobrar o joelho dos camelos como sede, para me ver quem é quem. Terceiro, ele pediu direção para Deus. Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e fazei beneficência ao meu senhor Abraão. Então, ou seja, ele era um empregado. Então, antes dele concluir aquela ordem a qual Abraão tinha pedido para ele, ele usou a intencionalidade. Eu vou usar a minha inteligência e colocar os camelos de joelho, mas eu vou pedir para Deus mandar a pessoa certa, mandar a pessoa que não vai desapontar meu senhor Abraão, porque ele está afoito para conseguir a esposa para o seu filho Isaac. Né? E depois diz, eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Vai lá e buscar água e sai. Seja, pois, quem é a donzela, a quem eu disser,
abaixar agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe também, e darei de beber os teus camelos, esta seja quem designaste o teu servo Isaque, e quem eu conheça nisso, que usastes de benevolência ao meu Senhor. Então, ou seja, ele falou assim, aquela que tiver com o cântaro, e eu pedir de beber a água, ela vai abaixar e dar água para mim beber, e vai falar, não, também vou dar água para os seus camelos. Então ele fez um teste. Ele fez um teste ali para saber quem é quem, para saber se aquela pessoa era certa. E esse teste Deus faz conosco, para saber se a gente está tomando a decisão certa ou não, para saber a nossa intencionalidade. E a mesma coisa a gente tem que fazer com os nossos negócios também. A gente tem que fazer um juramento, ter um pensamento positivo com as coisas e pedir para que Deus mande a pessoa naquele teste. Olha, eu vou fazer um teste para a gente fazer um negócio. Você vai falar com Deus. Deus, olha, mande a pessoa certa. Uma pessoa certa que vem comprar, que venha realizar meu projeto, que venha negociar comigo, a pessoa certa. Não manda pessoas que vão me atrapalhar. Isso serve para você como para mim também, porque eu sou um negociador. Eu sou um comerciante. Então, a intencionalidade. Primeiro você faz um pacto com Deus, ou um pacto com seu patrão, obedece o pedido. Ou se você tem um projeto, faça de acordo com a sua intenção. E faça, olha, eu vou para tal lugar e, Senhor, me manda a pessoa certa. A pessoa certa que vai não só me beneficiar, mas beneficiar todos aquilo que não me pertence, que é do meu patrão. E você que é comerciante, não que venha me beneficiar, mas beneficiar pessoas que irão depender disso. É tipo, a pessoa que vende a casa, vende imóvel, né? Uma casa. Você não está ali para vender somente a casa para aquela pessoa, você está ali para realizar um sonho dela. Então ela vai ter que comprar a casa na intencionalidade sua, mas você tem que falar isso, Deus, mas que ela se sente feliz com aquilo. E ela vai comprar a casa. É muito forte isso aqui. Isso aqui é muito forte. E seja, pois, que a donzela queimou, que quem disser baixa, agora, isso aqui eu já falei, né? Então, olha isso que aconteceu. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com um cântaro sobre o seu ombro. Vai ouvindo, olha só. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem um homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e disse: peço-te, deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro e sobre sua mão e deu-a de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Então, quando, aqui sobre um negócio, ele saiu para fazer um negócio, foi um acordo que ele saiu para fazer para Abraão, de trazer uma esposa. Ele era um negociador, era um servo de Abraão. Então, diga-se, quando você vai fazer algum tipo de negócio, material, que é uma venda, ou um propósito, ou um projeto, e você tem a intencionalidade, você fecha aquele acordo com você, que vai dar certo, você tem esse pensamento, mas além de tudo você coloca Senhor, você coloca Deus à frente de tudo. Senhor, que eu venha ser bem sucedido, não venha ter pessoas erradas, não venha ter um espírito de mediocridade,
que venha ter pessoas que não venham passar a perna no meu patrão. Ele me confiou isso para fazer, isso estou falando para o empregado também. Às vezes o patrão pediu para você fazer um negócio para você não ser passado a perna. Que venha dar certo, coloca a pessoa certa, mas tem que ser assim. Se você põe detalhes, você vê que a coisa se encaixa. Ele não pediu, ele só pediu água para ele. Que ele viu a formosura dela e falou, vai ser aquela. E ele escolheu, ele não pegou a qualquer uma, ele escolheu a dedo, falou, vai ser aquela ali. E quando ele pediu água, o que ela fez? Ele disse, bebe, meu senhor. E apressou-te, abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também alguns para os teus camelos, até que acabem de beber. Então, antes que ele terminasse de falar, a pronunciar para Deus, eu quero um serviço assim, eu quero um negócio assim, assim, que a mulher ela vai ter que ser assim. Antes disso, já aconteceu, já apareceu. Então, o que é seu, já é seu, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, se você tem uma intencionalidade boa dentro de si, já era. A coisa é sua. Você não precisa esperar mais o tempo. Você vive o hoje é seu. O ontem passou. Vira a página. O amanhã vai ser consequência do seu hoje. E aqui era uma consequência. Ele foi com a intencionalidade de agradar o teu Senhor, de trazer uma esposa para o seu filho, para Isaac, filho do seu Senhor. Mas ele falou, não vou levar qualquer uma. Não vou levar qualquer uma. Vou levar uma pessoa certa. E não vou decepcionar o meu Senhor. Eu tenho certeza que a pessoa vai ser a pessoa certa. E não vai ser desapontada. E assim foi feito. A coisa encaixou. Antes dele pedir, ela já deu água para ele e falou, vou dar água já para os seus camelos. Então, ou seja, tudo que ele falou e pensou e determinou e intencionalizou, aconteceu. Olha como é forte. Isso serve até para mim, pessoal. Apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. É muito forte. Quando a gente fala com Deus, conversa com Deus e pede para Deus, apresenta a Deus as nossas ideias, Deus nos dá até aquilo que a gente nem imagina. É muito forte, pessoal. Ó, o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Aqui não está falando se ele tinha ganhado dinheiro. Aqui não está falando sobre prosperidade e ganhar dinheiro, tá? Aqui não está isso, não. Aqui não está falando prosperidade e ter um casamento abençoado, tá? Não está falando isso, não. Aqui está falando prosperar de sua jornada, na sua missão, naquilo que foi pedido, naquilo que foi predestinado, que o Senhor pediu para ele, vai lá e busca uma mulher para mim assim, 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 ela vai ter que, ela tem que ser formosa, mas tem que ser assim, tem que buscar ela dessa nação, não é verdade? E assim ele fez, e quando chegar que ele fez um teste, não, se ela agir dessa maneira, é essa que eu vou levar. E ele até surpreendeu, porque ele deu de beber para ele, deu a água para os camelos, não foi só para um, voltou lá correndo e buscou mais água para dar para o restante dos camelos. Ele pensou que assim, não, vai dar só com os camelos, então vai ser essa. Mas ela surpreendeu, foi lá e buscou mais água para dar para o restante dos camelos. Então aqui mostra a intencionalidade dele se materializou na bênção, na prosperidade. Ele até fala, e calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Ali ele já prosperou. Ali ele já prosperou. Ele falou, pessoal, não, é essa mesmo. Então ele colocou que a intencionalidade é uma escolha que não dá erro. É isso que você tem que pensar, a intencionalidade positiva. É a escolha que não dá erro.
Mas se você tiver uma intencionalidade ruim, infelizmente vai dar erro. Pensa comigo. Qual a sua idade? Às vezes você tem mais experiência do que eu em negócios. Às vezes você tem mais experiência do que eu no que eu estou te falando na Bíblia. Mas qual foi a sua intencionalidade essa vida toda? Essa intencionalidade foi para si próprio? Foi para se agradar? Ou a sua intencionalidade foi em pedir direção para Deus para não ter falhas, para ajudar alguém? Porque existe uma diferença, que quando a coisa é intencional para você, as coisas acontecem de uma forma. Mas quando as coisas acontecem, intencionalidade para os outros, ela acontece de coisas extraordinárias. E quantas vezes as suas intencionalidades para você e pelas outras pessoas aconteceram? Às vezes o que está faltando na sua vida é isso. Você já tentou de tudo. Você já tentou ter um contrato na mão, você colocou um certo valor, mas você tinha um plano B, não. Até tanto eu fecho, mas se não der certo, até tanto. Ou seja, a intencionalidade sua ali era de ganhar aquele dinheiro. E não de prosperar o desejo, o sonho da pessoa fazer um negócio contigo. Porque quando as pessoas tiram um dia para fazer um negócio, elas têm intenção de se dar bem naquele negócio. Elas estão ali dispostas a pagarem por aquilo que querem ter. Mas elas querem realizar os sonhos delas. Não é comprar o gato por lebre. Comprar a lebre por gato. Não, vou comprar uma lebre ali que eu sei que ela parece um gato, mas é uma lebre. Ela não quer isso. Se ela quer comprar um gato, ela quer comprar um gato, porque ela sabe que é um gato. Mas ela quer realizar um sonho. E quantos negócios você já fez e realizou o sonho de outros? Ou você nunca fez isso, nunca pensou nisso? Por que a gente é assim? Você já parou para pensar? Por que quando a gente quer fazer algo, a gente só pensa na gente? A gente não pensa no próximo, não pensa no outro. A gente só pensa na gente. A gente só pensa assim, poxa, vou estar ganhando tanto. Vou pagar a minha dívida. Eu vou pagar isso. Eu vou pagar aquilo. Mas você nunca pensou assim, poxa, se eu fizer benefício desse negócio, você vai pensar assim, essa intencionalidade eu falo também, quando eu vejo um sistema de energia solar, às vezes no início eu falava assim, não, tem que ganhar o dinheiro porque eu preciso pagar isso aqui. Mas eu pensava, poxa, mas é um sonho da pessoa de não pagar aquela taxa alta de energia. Ela vai realizar um sonho dela. Isso é muito bom. Quando você vê a pessoa sorrindo, fala, poxa, Thelvis, eu pagava R$1.000 de energia, hoje eu pago 100. É muito forte. Existem programas do governo aí que a pessoa tem economia de 10, 20%, tudo bem, nada contra. Mas seria tão bom você economizar 90%, né, de energia. Você viu o sorriso da pessoa. Você é atrativo. Você realiza um sonho da pessoa. Mesma coisa de uma pessoa que vende um imóvel. Às vezes a pessoa ela tem um sonho de comprar a sua casa, a primeira casa. E você está lá com a casa, simplesinha às vezes. É simples, é usada, é nova. Mas ela compra, realiza o sonho de comprar a casa. Então a sua intencionalidade tem que ser essa, de realizar sonhos. Às vezes a pessoa ela tem vontade de comprar o primeiro automóvel, ela sempre andou de ônibus, sempre andou de bicicleta ou moto, mas ela fala assim, eu quero comprar um veículo. Ou às vezes ela nunca teve nada, sempre andava de ônibus e bicicleta. E ela quer comprar um veículo e você tem esse veículo para comprar ela. Você não vai dar o veículo de graça, você vai dar o preço que precisa. Mas olha só, você vai realizar um sonho de uma pessoa. O sonho de ter o veículo.
Você vai realizar o sonho da pessoa se você tiver um mercado e a pessoa ir no seu mercado e comprar mercadorias, comprar um arroz e feijão, porque no setor dela não tinha, você abriu o mercado e você não está realizando um sonho, você está realizando vários sonhos. Mas você não pode se igualar a muitas pessoas que vai lá, vou aproveitar que só está eu aqui e vou cobrar mais caro. Não, qual é o preço justo? O preço que vale aquele produto. Ah, mas eu não consigo comprar mercadoria e carga fechada, que são um preço mais em conta. Tudo bem, mas seja honesto, seja transparente com o cliente. Você está realizando sonhos. Eu, fazendo essa live aqui, pessoal, eu estou realizando sonhos de pessoas que gostariam de estar aqui para ouvir isso e não tem aonde bater, porta bater para realizar esse sonho. E às vezes você tem um sonho de querer ter disciplina, de ter vitória, de ter a nova mentalidade, e não consegue. Às vezes você não consegue comprar um curso caro de uns coaches aí, que é 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Mas eu estou te dando essas aulas de graça. Eu estou realizando o seu sonho. Estou realizando o meu sonho de passar aquelas informações que eu tenho para pessoas que precisam, que é você, que é outros. Entenda? Eu realizo sonhos. E você? Tem realizado o sonho de alguém? Você tem realizado o sonho de alguma pessoa em sua volta? Você tem feito alguém feliz, alguém alegre ao seu redor? Qual é o seu propósito? Qual tem sido o seu propósito? O que tem trazido o seu propósito à tona às pessoas? Você trabalha, você levanta pela madrugada, já se toma seu banho ou não, se arruma e vai pegar um coletivo lotado para ir para o trabalho, realizando um sonho do seu patrão de ter você como funcionário. E você realiza o seu sonho como? Só trabalhando? Não. Você tem que permita Deus realizar seus sonhos, mas permita também ser realizador. Seja um realizador de sonhos. A intencionalidade é a escolha que dá certo, que não dá erro. A intencionalidade é uma escolha que não dá erro. Quando você faz uma coisa com intencionalidade de ajudar, de abençoar as outras pessoas, não dá erro para você. Passou um ano novo, Natal, e muitas pessoas sem ter o que comer em casa. Agora pensa, eu vou mais fundo. Você passou o Natal, uma ceia com seus parentes, com sua família. O que você fez para alguém que você nunca viu na sua vida? Você pelo menos, se você não chamou, mas você preparou um pratinho ali e deu para aquele morador de rua ali perto da sua casa? Você teve essa intencionalidade? Ou você ficou só se lamentando? Nossa, enquanto eu estou comendo aqui tem muita gente morrendo de fome, mas não faz nada. Que intencionalidade é essa? O que você fez para o seu próximo? O que você fez para aquele morador de rua? Você pensou só em você? A intencionalidade não funciona assim, pessoal. Não funciona assim. A intencionalidade funciona quando você dedica o seu tempo tanto para você como para os outros. Aí você vai ver benefícios acontecer em sua volta. Então, preste bastante atenção. Tudo que está em sua volta, foi Deus que permitiu estar em sua volta. Se você está na casa onde você está, porque Deus permitiu. Se você tem um automóvel, porque Deus permitiu. Se você tem sua motocicleta, sua bicicleta. Se você tem geladeira, fogão, TV em casa. Se você tem seu trabalho. Se você trabalha por conta. Se você é um projetista. Se você é um construtor.
um médico, um doutor, um advogado, se você é um policial, se você tem cursos superiores, doutorados, bacharel, se você é um profissional liberal, um autônomo, é porque Deus permitiu. A intencionalidade de Deus para contigo é de te ajudar, de você abrir sua mente, mas também para você fazer com outras pessoas, não somente para você. Por isso que o mundo está cheio de tanta corrupção. Você vê que quem tem dinheiro quer ter mais dinheiro e passa por cima de tudo e de todos, vende até a mãe para ter dinheiro, para ter poder. Enquanto aqueles que tentam, se esforçam, lutam para crescer e não têm oportunidades. Porque tem pessoas que têm oportunidade de ajudar e não ajudam. Não estou falando para você sair do seu posicionamento e deixar a pessoa tomar frente da sua vida, não. Um posicionamento uma vez e outra, você ter essa intencionalidade de ajudar a pessoa. Uma intenção, cara, uma atitude sua. Olha, a gente falou muita coisa, falou sobre, nesses 20 dias, sobre as maldições que pode ter na sua vida, o que você tem que fazer para não ter as maldições, e falando do seu posicionamento, o que você tem que ter, para você ouvir a voz de Deus, para você ter o espírito de entendimento, para várias coisas. E hoje nós estamos falando sobre a intencionalidade, que é uma escolha que não dá erro. Você vê que o servo de Abraão, ele fez um pacto, um acordo de negócio com o patrão, com Abraão, de trazer uma mulher para o seu filho Isaac. E eles teve que se sujeitar a um tipo de negócio. Há tempos nós usávamos fio do bigode, usávamos a palavra. Naquela época, põe a mão na minha coxa. É estranho, né? Pensa, você tá lá com o cara lá, você tem que pôr a mão na coxa dele, e ele sente em cima da sua coxa, e acontecer assim, você tem que fazer aquele negócio. É estranho. Mas era feito esse negócio assim. Por quê? Era mais íntimo. Mais íntimo, mais... Sabe? E o negócio dava certo. Porque a pessoa tinha intencionalidade de não desagradar o seu patrão. Ou não desagradar aquela negociação. Mas quando não havia intencionalidade, não estava nem aí, nem fazer esse tipo de negócio. A intencionalidade é uma escolha que não dá erro. Pense nisso. Pense no seu futuro, que está logo ali. Está logo ali seu futuro. Hoje é hoje, o ontem passou. Se você tiver intencionalidade de mudança, acabou, já era. É hoje. É hoje que muda a sua história. É hoje que muda a sua vida. É hoje que muda as nossas intenções. É hoje. Peça a Deus. Faça como Ele fez. Senhor, se a mulher se fizer isso, isso vai ser assim que eu venha. Olha para você, eu vou voltar lá. Olha só o que Ele falou. Olha só. Quer ver? Deixa eu achar aqui, ó. Então o Senhor correu, tarará, tarará. Aí ele fala assim, né? Olha só como é forte. Ele fez isso que a intencionalidade dele era de fazer as coisas tão certinha, porque foi designado para ele uma missão a fazer. E ele falou assim, cadê? Esse daqui atrás. Ele disse, ó Senhor Deus meu, Senhor de Abraão, dai-me hoje um bom encontro e fazei beneficência ao meu Senhor Abraão. Então ele consagrou aquela negociação. Aquela busca, qual ele foi buscar a donzela para Isaac, o filho de Abraão, ele consagrou. Ele colocou nas mãos de Deus. Ele não colocou nas mãos de Deus porque sabia que ia dar certo. Não. Ele estava no escuro. Pensa, ele saiu no escuro. Um cego, um tiroteio. Ele pensou com ele, ó, Senhor Deus, meu Senhor Abraão. Senhor Deus do meu Senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro e fazei beneficência ao meu Senhor Abraão. Então, ou seja, ele teve intencionalidade.
coração dele, a intencionalidade era de fazer um bom negócio. Então ele já consagrou aquele propósito, aquela missão a qual Abraão deu para ele fazer. Então é essa intencionalidade que você tem que ter, que eu tenho que ter, de consagrar tudo. Uma venda de uma balinha que seja, um aluguel que seja de uma caneta. Nós temos que pedir isso. Por quê? Porque a gente está afastando os maus espíritos quando coloca Deus em primeiro lugar. Estamos afastando a inveja, estamos afastando aquelas pessoas que querem o nosso mal. E são muitas, não são poucas. Até os da própria casa, sabia? Pode ser até os da própria casa, da própria família. Não estou falando para você ficar contra eles, seus inimigos, não. Contra eles, não. Ore por eles. Mas quando a gente faz qualquer coisa, e consagramos qualquer coisa a Deus, pode ter certeza que será bem sucedido na vida, que será bem aceito, será transformador. Tá certo? Então é isso. A intencionalidade é uma escolha que não dá erro. Pense nisso. Seja intencional em tudo que você fala, porque a intencionalidade pode transformar a sua vida. Beleza? Então vamos nos ajeitar. Vamos fazer aquela concentração. Feche os olhos, respira fundo. Respira bem fundo. E veja, mentaliza as vezes que você agiu de maneira que você achava que era certa e deu erro. Você errou naquela negociação porque você forçou aquela negociação. Lembra daquele dia que você foi levar um projeto para um determinado fim e deu erro porque você não consagrou? Você sabia que tinha que apresentar a Deus ou consagrar, e você não apresentou e nem consagrou, mas você foi pelo seu ego. Sabe aquela venda do carro que deu errado? A pessoa até te pagou uma parte, mas ficou devendo, fez multa e você se estrepou todinho. Lembra daquele dia? Lembra aquela moto, quando você negociou aquela moto e quando a pessoa comprou a moto, ela virou a esquina ou andou alguns dias, o motor fundiu e você teve que arcar com as consequências, porque você não consagrou aquela venda. E quantas vezes o seu patrão pediu para você fazer algo e você foi fazer e deu erro porque você não consagrou aquilo, você não apresentou a Deus, você achava que pelo seu diploma, pelo seu entendimento, conhecimento, sairia tudo certo, você só cumpriu ordem. Aqui, o servo cumpriu ordem, mas antes de ele cumprir ordem, ele consagrou a Deus para que o negócio fosse bem feito e não ter erro. E esse é o defeito da gente, pessoal. Esse é o nosso defeito, de achar que somos capazes. Nós somos capazes, sim, de fazer negócios bons e também negócios ruins. Somos capazes de vencer, de dar a volta por cima, sim, porque nós somos escolhidos por Ele. Se estamos aqui, é porque nós somos escolhidos por Ele. Se nós estamos aqui reunidos nessa disciplina, nessa vitória, nessa nova mentalidade, é porque Deus nos proporcionou isso. Não esqueça. Sempre consagra até as suas palavras, para que elas venham ser vida para as pessoas. Às vezes você não conhece a pessoa que está do seu lado. Ela está precisando de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, de um abraço. Ela precisa que alguém olhe nos olhos dela e fale assim, ó, você está bem? Seja intencional com as pessoas. Quantas vezes você era para ser intencional com as pessoas e não foi, porque pensou em si próprio? Quantas vezes eu fui assim também? Quantas vezes nós fomos mal intencionados com as pessoas, pensando somente em lucro de si próprio, e deu erro. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia, Senhor. Consagra o nosso pensar,
nosso falar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso ouvir, o nosso agir, o nosso imaginar, o nosso proceder. Consagra a nossa vida, consagra nossos negócios, consagra a nossa família, nosso ciclo parental, nosso ciclo de amizades, nosso ciclo, meu Deus, de colaboradores de trabalho, nosso ciclo de vizinhos, que sejam tudo consagrado a Ti. Consagra esse dia em nossas vidas. Em o nome de Jesus, Senhor, nos livre de todo o mal. Perdoe, Senhor. Nos perdoe, porque tantas vezes era para nos colocarmos o Senhor em primeiro lugar e a gente colocou a nossa intencionalidade para nós mesmos. Obrigado por essa palavra, por essa revelação. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que a gente tem que ter a intencionalidade para não dar erro, não só com a gente, mas para com as pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, nos liberte de nós mesmos. Arranque do nosso pensamento o desejo somente de vencer, de ganho. Arranca do nosso meio tudo aquilo que não pertence a Ti, aquilo que atrapalha. Em nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento. Meu Deus, com essa palavra a gente vê que o servo, ele consagrou desde o dia até o momento que ele encontrou o propósito certo, que era um propósito dele. E depois ele viu, ele tirou até a prova. Vou ficar calado para ver se é essa mesmo, para mim analisar e ver que a minha jornada, a minha prosperidade foi certa ou errada. Então nós temos que ficar calados e somente pedir perdão a Ti. Calados para expor nossas transgressões a Ti, nossos erros. A Tua palavra diz que o Senhor carregou sobre si os nossos erros, nossas transgressões, nossas enfermidades. E mesmo assim, nós insistimos de ser transgressores, de ser errado. Sabemos o que é certo, mas insistimos em fazer as coisas erradas. Nos perdoe por isso, Senhor. Nos dê essa disciplina da intencionalidade, que não dá erro. Nos alimente com Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nos protege. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de todo mal. Abençoe aonde a gente for, o que a gente falar, o que a gente ver, enxergar, pensar, o que for negociar, que o Senhor esteja à frente de tudo e todos. Consagra as nossas vidas em nome de Jesus. Consagra os nossos negócios em nome de Jesus. Pois entrego a minha vida e a vida de todos em Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Hoje foi algo muito bacana, extraordinário. Eu espero que você aprendeu, conforme eu aprendi também, que a intencionalidade é uma escolha que não dá erro. Então seja intencional do que você vai fazer, mas não seja intencional por si próprio, seja intencional em si próprio, mas para ajudar as pessoas e realizar sonhos das pessoas. Isso vai te trazer um benefício, vai te trazer prosperidade. Algo que aquele servo, ele tirou prova. Ele falou consigo, vou ficar calado e ver se eu fui bem próspero no que me concluiu fazer, que o meu Senhor pediu para me fazer. Tá certo? Então espero vocês amanhã às 4h50 novamente, aqui pelo Instagram. Beleza? Olha, não esqueça, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal, e até amanhã.